Paz de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar o estudo da Palavra de Deus em Gênesis capítulo 35. O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Vamos ler com a ajuda de Deus e guia do seu bom espírito. E partiram de Betel e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegarem a Efrata. E teve um filho Raquel, e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: Não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Por Raquel ter um trabalho de parto difícil, com muitas dores, ela deu esse nome Benoni a seu filho, que significa filho da minha aflição. Mas depois que ela morreu e o nenê nasceu, Jacó viu essa situação, ele mudou o nome da criança, para que ele, onde ele fosse, ele não seja lembrado por ser o responsável pela morte da sua mãe. Imagina onde ele fosse, os irmãos dele iam chamar: Ô filho da aflição da minha mãe. Não ia ser bom para ele. Ele ia ser todo o tempo, ia andar com essa carga negativa na vida dele. Ele ia ser lembrado pela morte de sua mãe. Então Jacó mudou o nome dele para filho da minha mão direita. Filho da minha mão direita significa que ele seria o filho preferido. Porque na palavra de Deus, naquela época, usavam esse termo a mão direita como preferido, escolhido, certo? É assim, a destra de meu pai, né? Jesus Cristo está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, porque é o preferido dele. É o lugar mais honrado de se estar, é a destra, tá certo? É a direita, na palavra de Deus. Os escolhidos também serão colocados à destra de Deus Pai, e os rejeitados à esquerda, que vão ser condenados, né? Então a palavra de Deus aponta para uma eleição, e os aprovados vão para a direita e os reprovados para a esquerda. Então por isso esse nome Benjamim é importante, porque Jacó, por misericórdia e amor a seu filho, mudou o nome de filho da minha aflição para filho da minha mão direita, para quando ele olhasse para Benjamim, ele não lembrasse que ele foi responsável pela morte da sua mãe, mas ele vem trazer lembrança de como ele amava a Raquel, porque Raquel era mulher amada. E Jacó ele tinha um carinho muito grande, especial por José e também por Benjamim, porque eram os dois filhos de Raquel, tá certo? Então esse amor ele colocou nesse nome, em Benjamim, filho da minha mão direita, meu filho preferido. Então o nome era muito importante naquela época. Deem nomes bíblicos aos seus filhos, porque o significado desses nomes são muito bons. Veja o significado do nome do seu filho antes de colocar nele. Às vezes você vê um nome bonito no filme e quer batizar seu filho com aquele nome. Vê a origem desse nome. Às vezes esse nome é de deuses pagãos, é de histórias que não tem fundamento na palavra de Deus. Coloque nomes bíblicos e veja o significado dos nomes. Porque o nome, desde o Gênesis até o Apocalipse, é muito importante. Tá certo? Vamos continuar a leitura da palavra. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata. Esta é Belém. Aqui, ó, nós vimos que Raquel ela morreu em Belém, onde depois nosso Senhor Jesus Cristo vem a nascer, né? Então aqui, ó, tem uma simbologia aqui, né? Onde nasceu o filho da minha mão direita, é onde vai nascer também o Filho de Deus, que foi a destra de Deus Pai, né? Jesus Cristo nasceu em Belém, né? Vamos continuar a leitura. E Jacó pôs uma coluna sobre a sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Até o dia que Moisés escreveu esse livro, tá? Até quando Moisés escreveu Gênesis, tá bom? Hoje as pessoas não têm certeza de onde Raquel está enterrada. Depois eu vou colocar um vídeo no canal aqui na playlist de arqueologia bíblica, que tem alguns lugares que eles apontam que pode ser que ela esteja enterrada, tá bom? Tem um lugar mais famoso lá, né? Até o pessoal visita bastante lá em Israel, mas eles não têm certeza se é lá, tá bom? Vamos continuar a leitura. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Midgal-Eder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel soube-o,
E eram 12 os filhos de Jacó. Ruben era o filho mais velho de Jacó. E ele deitou com uma das concubinas de seu pai. Israel, Jacó, ficou sabendo. Então vamos observar na palavra que isso aqui é importante mais para frente, tá bom? Que isso aqui que ele fez não agradou Israel. Rubens era o filho mais velho, é o primogênito. Então, geralmente, o primogênito é o que herda, é o que tem a bênção do seu pai, né? Só que o primogênito aqui já começou fazendo besteira. Ele já não está dando exemplo, né? Por isso que vocês vão ver que Deus vai exaltar José e não o Rubem. Porque era uma tradição abençoar o primogênito, tá certo? Só que se o primogênito não der valor, ele vai perder sua bênção. Assim como aconteceu com Esaú. E Jacó foi lá e pegou a bênção, não foi assim? Nos vídeos passados nós não aprendemos. A mesma coisa aqui. Rubens, por direito, era o primogênito. Ele tinha direito a tudo. Ele vai receber uma bênção de Jacó, de Israel. Ele vai abençoar os seus 12 filhos. Nós vamos ver as bênçãos depois. Só que a bênção principal, aquele que Deus escolheu para ser abençoado, foi José. Então, não importa se você é filho de pastor, se você as pessoas olham para você e acham que você vai ser alguma coisa. Se você não der valor, você não vai ser nada. Agora, uma pessoa que nunca ouviu a palavra de Deus, mas se Deus quiser que ela. Porque Deus ele conhece o futuro. Ele sabe que quando aquela pessoa ouvir a palavra de Deus, ele vai dar valor para aquilo. É essa pessoa que Deus vai levantar e vai exaltar. Porque Deus, ele quer abençoar todos. Só que ele só abençoa aqueles que querem ser abençoados. Aqueles que buscam a bênção. Aqueles que buscam uma intimidade com Deus, que oram, que amam a sua palavra, que ouvem a sua palavra e dão valor. Aqui nós vemos que Rubens já não está dando muito valor. Ele não respeita nem seu pai, que está aqui na terra, que ele via, que põe a comida na mesa dele. Ele não respeitou seu pai Jacó, deitou com uma das suas concubinas. Ele vai respeitar Deus? Vocês acreditam nisso? Por isso que Deus deu esse mandamento de obedecer e honrar o seu pai e sua mãe. Porque se a gente não conseguir honrar nosso pai e nossa mãe, que a gente consegue ver, a gente não vai conseguir honrar o nosso Deus que é invisível. Nosso Deus ele é espiritual. Só consegue enxergar Deus quem é espiritual. Não dá para enxergar ele aqui na terra. Nós podemos sentir a sua presença, ouvir sua palavra, mas a gente não consegue ver ele. Então a gente tem que praticar, honrando o nosso pai e nossa mãe, que a gente vê, para depois a gente conseguir honrar o nosso Deus que é invisível. Rubens já falhou nesse teste. Ele não conseguiu honrar seu pai, que ele conseguia ver. E por isso ele não vai ser abençoado. Quem vai ser abençoado vai ser José. Só que através de José, ele vai abençoar também depois a casa de seu pai, Isaac, e seus filhos, né? Nós vamos ver na palavra. Só que tem todo um processo. Eles vão passar por muita coisa por causa disso. Tá bom? Vamos continuar a leitura. Os filhos de Leia, Ruben, o primogênito, de Jacó, depois Simeão, Levi e Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim, e os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. E os filhos de Zilpa, serva de Leia, Gade e Aser. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã Arã. E Jacó veio a seu pai Isaque, a Manre, em Kiriate Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu, e foi recolhido aos seus povos, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Então nós vemos aqui a morte de Isaque. Aqui nós vimos a descendência dele, né? Os seus filhos, os filhos de Jacó, né? E ele veio a ver seu pai Isaque, e este veio a falecer com 180 anos, farto de dias. Então a morte também é dom de Deus. E vê como Deus é tão maravilhoso que o seu pai viveu 180 anos.
E quando ele voltou para casa, ele conseguiu ver seu pai ainda vivo. E logo depois que ele viu seu pai vivo e se alegraram, ele veio a falecer. Aí ele e seu irmão Esaú o sepultaram. Tudo tem um tempo certo. Aquele que é abençoado por Deus, ele chega na hora certa. Ele conseguiu se despedir de seu pai. Ele conseguiu ver seu pai antes dele dar seu último suspiro de vida. Seu pai morreu tranquilo, farto de dias, morreu de velhice. E isso é dom de Deus. A vida é dom de Deus, a morte também é. Como é bom morrer sem sofrer, sem estar doente. Morreu farto de dias, viu seus filhos crescerem e tem netos. Essa é a ordem natural das coisas, é isso que Deus quer para sua vida. Ele quer que você cresça, que você aprenda, que você se desenvolva. Deus quer que você tenha família, que você tenha filhos. Ele quer que você veja seus netos. E Ele quer chamar a tua alma quando você estiver farto de dias e te dar uma morte tranquila. E essa morte é uma passagem só. Aqui Isaac está descansando no Senhor. Está esperando a ressurreição do último dia. A sua alma já está no lugar bom. Está descansando. Então aqui é só uma passagem. Então, enquanto estamos aqui, façamos o que é de melhor. E o que é de melhor? É a palavra de Deus, é o amor. Pratiquem o amor, pratiquem a palavra de Deus, leiam ela constantemente. Ajude o seu próximo. Orem, tenham intimidade com o Deus de vocês, com o Altíssimo. Tenham intimidade com Jesus Cristo, porque Ele tem poder para perdoar seus pecados, tá bom? Então orem constantemente, sirvam a Deus com amor, cuidem da sua família com amor, para que vocês possam despedir seus pais em paz, com, sem ter mortes terríveis, porque morte é dom de Deus, tá bom? Que vocês possam viver tranquilamente, consigam se despedir de seus pais, que a ordem natural das coisas seja na vida de vocês e na minha também, porque é isso que Deus quer na vida de vocês. Quando algo foge disso daqui, é porque alguma coisa aconteceu de errado. Mas tudo é permissão de Deus. Em tudo dá graças ao Pai. Tá certo? Aqui Isaac faleceu, só que a vida continua. Na nossa vida acontece, nós temos perdas, né? Então isso faz parte. A saudade fica, mas a vida continua. E muita coisa, agora a história de Jacó vai ficando meio de lado e vai começar mais a história de José, da sua próxima geração. Assim é a nossa vida. Enquanto nós estamos no auge da nossa idade, nós conseguimos conquistar várias coisas. Mas depois que conquistamos e que vem nossos filhos, a alegria nossa é ver nossos filhos crescerem, se formarem, terem bons empregos, boa esposa, boa família. Nós desejamos a felicidade dos nossos filhos e dos nossos netos. Então sejamos assim também. Deus ele está agindo na vida de vocês e vai agir na vida dos seus filhos também, dos seus netos também. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Essa é a palavra de hoje. O nome é importante, tá bom? Deem bons nomes, nomes bíblicos aos seus filhos. Sirvam a Deus. Honre seu pai e sua mãe. Não sejam como Rubem. E tenham uma morte. Orem a Deus, pedindo a Deus que tenham uma morte tranquila. Ninguém pensa em morrer, né? Só que é importante nós orarmos e pedirmos uma boa morte também. Faz parte. Abraão, Isaac, Jacó, todos eles morreram fartos de dias, morreram de velhice, tranquilos, em paz, não morreram sofrendo, doentes, nada. Isso é dom de Deus também. Orem pelos seus filhos, que eles serão abençoados. Se você der valor à palavra de Deus, você será abençoado. Mas se você não der valor que nem Rubem, você vai abrir mão do que Deus tem para você. Não abram mão. Lutem pelo que Deus tem para você, porque o que Deus tem para você é sempre o melhor. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja eternamente louvado.